Graça e paz, meu amado irmão. Mais uma vez, com alegria, nós temos a oportunidade de estar trazendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Sabemos que esses dias têm sido dias bastante difíceis, dias que algumas coisas têm nos trazido muita preocupação e certamente têm interferido em algo que é tão precioso na nossa vida e importante, que é o nosso sono. Quantas pessoas elas têm perdido o sono diante de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. O sono, a gente sabe que ele é muito importante porque ele recarrega as nossas baterias, ele é importante para que a gente possa, ter um descanso dos afazeres, de tudo aquilo que muitas vezes nos cerca e traz, de certa forma, estresse e tantas outras coisas. O sono é necessário ao ser humano. Mas muitas vezes, por causa das preocupações, das dificuldades que têm surgido e principalmente por causa das incertezas, muitas vezes as pessoas elas têm perdido um pouco aquilo que é tão precioso e importante na vida, que é o sono. A palavra do Senhor, ela fala no Salmo de número 3, um texto que é bem conhecido, mas fala um pouco da experiência de Davi em meio a tantas dificuldades que ele estava vivendo. Lá no versículo 4 do Salmo 3, ele fala assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Ou seja, em meio às dificuldades, aos problemas, a tudo aquilo que Davi estava vivendo, e nós vamos estar retratando nesse vídeo algumas das coisas que ele estava vivendo, ele diz que ele clamava ao Senhor, ele levantava a sua voz, ele conversava com Deus. E aí, no versículo 5, ele fala algo tão precioso. Ele diz assim: deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É muito importante que nós tenhamos em mente de que ainda que a gente fique preocupado, angustiado, ainda que em muitos momentos, determinadas coisas, principalmente em meio a toda essa pandemia, em toda essa tragédia que tantas pessoas estão vivendo, de que a gente perca o sono. E muitas vezes isso traz um estresse muito grande, isso faz com que a gente passe uma noite, às vezes, virando de um lado para o outro, e muitas vezes sendo tomado ali pela insônia, sem conseguir ter um momento de descanso e de repouso. Mas Davi, ele mesmo em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo, ele fala que era possível deitar e pegar no sono, porque existe Deus, existe um Deus, existe alguém que olha por nós, que vela pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. E aí, quando a gente vê todo esse salmo, a começar lá do versículo de número 1, ele não quer dizer que Davi não estivesse com nenhum problema. Não quer dizer que Davi não estivesse com nenhuma preocupação. Pelo contrário, versículo 1 ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Ou seja, Davi estava vivendo um momento difícil, onde ele estava fugindo de Absalão, seu filho. Depois dele ter passado um tempo fugindo de Saul, enquanto ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha tomado o trono, não tinha sentado no trono, depois ele passou algum tempo lutando ali contra os filisteus, com tantos desafios que tinha pela frente. Depois nós vemos o levante de tantas outras pessoas que cercaram ele e se colocaram como inimigo. Agora a gente vê que o seu próprio filho se levanta contra ele numa conspiração e deseja então tomar o trono à força, consegue que parte do exército de Davi estivesse do seu lado e se levanta então contra Davi. Davi então viveu talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida, porque o inimigo agora não era alguém de fora, era alguém da sua própria casa. Era o seu próprio filho que se levantava contra ele. E ele diz: como tem crescido o número dos meus adversários. Eram tantas pessoas que se levantavam em meio a tudo aquilo que Davi estava ali no seu trono como rei, em meio a toda aquela questão de usurpar o poder, muitas pessoas se levantavam como adversário. E aí ele fala que muitos se levantaram contra ele. Ele diz também aqui no versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ou seja, Davi ouviu uma palavra que certamente nesses momentos de dificuldade você pode estar ouvindo direta ou indiretamente de muitas pessoas, de que não há solução, de que não há jeito e que nem Deus pode dar jeito ao que você está vivendo ou de repente a tudo isso que nós estamos passando. Só que muitas pessoas às vezes
elas não têm a consciência de quem verdadeiramente Deus é. Ele é o Deus único, verdadeiro, o único que de fato é o Senhor, é o dono, é o Criador. Ele não é apenas um Deus, ele é o Deus verdadeiro e único. E nós sabemos que ele é poderoso, ele age, ele intervém, ele não está indiferente àquilo que nós estamos vivendo. Ainda que as pessoas até falem isso, né? E muitas vezes elas falam sem pensar, elas falam até tentando ali nos insultar, como eu tenho a consciência do que está lá no Salmo 42, que uma das coisas que agredia o salmista é quando perguntava: o teu Deus onde está? E muitas vezes essas coisas nos incomodam. E aí Davi diz, né, que na realidade são muitos os que dizem: não há salvação, não há jeito, não há solução. Mas não era dessa maneira que Davi cria. Pelo contrário, Davi ele começa falando algumas coisas aqui importantes sobre Deus. Ele diz assim, versículo 3, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Certamente, durante a sua trajetória de vida, como guerreiro, como lutador, nós sabemos que Davi tinha essa consciência de que Deus era o seu escudo. Nós podemos até fazer um paralelo quando ele, então, desafia Golias e vai lutar contra Golias. Saul tentou de todas as formas ali proteger Davi ainda quando um jovenzinho, um adolescente, e que então topou o desafio em nome do Senhor de enfrentar aquele que insultava o nome de Deus e o povo de Deus. E nós vemos que ele tentou ali colocar a sua armadura, tentou colocar a lança que ele tinha, né, nas mãos de Davi, e Davi percebeu que tudo aquilo não cabia nele, não tinha como ele usar aquilo, e ele foi então ali contra aquele gigante. Ele foi sem armadura, talvez ele foi ali sem escudo, sem uma lança, mas por trás de tudo isso e ao seu lado e lutando com ele estava Deus. E essa é uma consciência que Davi já tinha há algum tempo. Deus é o meu escudo. Certamente depois que ele se tornou rei e guerreiro e lutou tantas batalhas, certamente ele tinha ali um escudo físico, alguma coisa que o protegia em determinados momentos na batalha que ele tinha que enfrentar. Mas no fundo, ele sabia que o escudo verdadeiro era Deus. Deus era o seu escudo. Deus é aquele que realmente o protegia. Deus é aquele que o guardava, porque o escudo servia ali como uma defesa diante dos ataques, seja da lança, seja de uma flecha, seja de uma espada. Era uma maneira de você se proteger contra os ataques do inimigo. E o que Davi está falando? Deus é o meu escudo. Quem me protege, quem me guarda, quem realmente está do meu lado, quem realmente me guarda dos ataques do inimigo é o meu Deus, é o meu Senhor. Ele diz também, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Ou seja, ele está falando ali que a glória dele não era porque ele era um guerreiro, não era porque ele era alguém estrategista, não era alguém porque ele era um rei importante, mas a sua glória era o Senhor. Deus é a nossa glória. Deus é aquilo que nós temos de mais importante, porque na realidade, sem Deus nada somos, nada podemos. E um exemplo disso é quando a gente olha para toda essa pandemia, para tudo isso que nós estamos vivendo, nós vemos então a nossa total incapacidade de se lidar com determinadas coisas. Nós somos muito pequenos, ainda que nós achemos que nós somos alguma coisa, que nós podemos alguma coisa, nada somos, nada podemos. E Davi está dizendo, a minha glória é o Senhor. Ele é a minha glória. E ele exalta a minha cabeça. Talvez essa expressão aqui fosse a expressão de mostrar que, de fato, ele era um ungido do Senhor. Ele era alguém, então, que se tornou um grande líder, e esse grande líder que ele se tornou não foi por acaso, mas era porque Deus estava ao seu lado. Era Deus que, então, lutava as suas guerras. Era Deus que lutava as suas lutas. Era Deus que o estabeleceu no trono, era Deus que o ungiu como rei, como escolhido, como aquele que era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele diz então, como eu falei lá no início, que com a sua voz, ele clamava ao Senhor. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, ele levantava a sua voz. E aí, quando tem esse termo aqui no original, no hebraico, é que ele gritava pelo Senhor. Ele clamava ao Senhor. Ele, na sua angústia, nas suas preocupações, nas suas dificuldades, ele levantava um clamor, aquele que ouve a oração. E diz que esse Deus do seu santo monte lhe respondia.
E a razão por que ele poderia dormir tranquilamente é porque ele sabia que tem um Deus que ouve a oração. E existe alguém que não está indiferente às suas lutas. E ele não só diz que deita e pega no sono, mas ele diz então que acorda. E aí nós vemos a misericórdia e a fidelidade de Deus se renovando a cada dia. É muito importante nós sabermos que nós podemos dormir tranquilo, saber que Deus está no domínio de todas as coisas, tanto que a palavra de Deus diz que aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Até quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de cada um de nós. E aí a gente vê justamente isso no versículo de número 5, porque o Senhor me sustenta. O Senhor é o nosso sustento. Essa palavra sustentar tem a ver com a seguinte visão, de que nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. Tem alguém que é a nossa base, tem alguém que nos segura pela mão. E nós podemos dizer que nesses momentos que nós estamos vivendo, é tão importante nós termos essa certeza de que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Pelo contrário, Deus nos segura pela mão, Deus nos sustenta, Deus nos ampara, Deus é aquele que está ao nosso lado. O sustento não é necessariamente as coisas materiais. Nós podemos dizer que o sustento são as coisas também espirituais, coisas que Deus faz na nossa vida, nos dando o meio necessário para que a gente possa continuar a caminhar. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias e tudo aquilo que nos cercam, certamente eu e você vamos ficar desanimados. Eu e você somos humanos, limitados, e certamente nós nos sentimos extremamente incapacitados diante dos problemas que estão ao nosso redor. Mas quando nós confiamos em Deus, Ele renova as nossas forças. Ele renova o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente possa continuar a lutar e ter a certeza de que, ainda que venham tempos difíceis, ainda que venham adversários que se levantem contra nós, ainda que estejamos cercados pelos inimigos, nós sabemos que Deus está ao nosso lado. Deus é por nós. Deus está na minha vida para me amparar. Tanto que ele diz no versículo de número 6, não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Davi, ele diz que ele estava cercado, mas ele diz, eu não temo aqueles que são milhares de pessoas do povo que estão contra mim, que provavelmente estariam ali do lado de Absalão, que tinha levantado então aquela revolta para derrubar Davi. Mas ele diz, eu não tenho medo. E é muito importante que você possa vencer todo e qualquer medo. Muitas vezes a gente tem uma certa vergonha de assumir que nós temos medo, mas nós somos humanos. E como humanos, todos nós temos medos. Todos nós temos coisas que nos assustam, todos nós temos coisas que realmente nos espantam e nos deixam muitas vezes perplexos diante dos desafios que estão diante de nós. Mas nós vemos que Deus, ele trabalhou profundamente na vida de Davi, porque Davi sempre foi um servo corajoso, um servo que sabia que ele não estava sozinho, mas que ele lutava com o Senhor ao seu lado. Saiba que Deus luta contigo. Deus luta as suas lutas, Deus luta ao seu lado. E aí ele diz que ainda que ele se sentisse cercado, ele sabia que quem de fato estava ao seu redor não era a multidão que se levantava, mas quem estava ao seu redor para guardar, para proteger, para nos guiar, era o próprio Senhor Jesus, a presença do próprio Deus. Ele já tinha escrito isso lá no Salmo 34, dizendo que o anjo do Senhor, ou seja, a própria presença de Jesus estava ali e guarda, acampa-se ao nosso redor. Davi então tinha essa consciência. E ele fala no versículo 7, de que Deus era a sua própria justiça. Ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Ou seja, ele sabia que quem estaria derrotando os inimigos não seria ele na sua própria força, não seria a sua estratégia, não seria a sua resistência. Pelo contrário, quem estaria se levantando e estaria ali salvando ele seria Deus. E nós temos que ter essa ousadia e essa coragem de clamar ao Senhor para que Ele nos salve. Ele precisa intervir muitas vezes na nossa situação, porque se nós formos querer dar jeito e solução a coisas que nós precisamos de Deus, certamente nós não vamos resolver. Nós precisamos da bênção do Senhor. Nós precisamos que Deus intervenha na nossa situação e é muito importante que eu possa assumir isso.
Eu preciso de Deus. Eu não posso, eu não tenho condição de lutar sozinho. Eu preciso de Deus. E ele continua aqui dizendo o versículo 8: do Senhor é a salvação. É dele que vem a nossa salvação. É ele que vem a nossa salvação de forma imediata, de forma presente no tempo que nós estamos vivendo, porque Deus muitas vezes vai dar o livramento necessário que nós precisamos. Como é dele a salvação no sentido eterno. Nós somos salvos graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz. E isso foi por intervenção de Deus. Não fomos nós que buscamos o seu caminho, que trilhamos o seu caminho pela nossa própria força. Precisou Deus vir ao nosso encontro, intervir na nossa história, nos tirando de uma situação difícil, nos salvando e nos levando para um lugar seguro. E é muito importante que nós sejamos conscientes disso, de que nós estamos agora nas mãos do Senhor. E uma vez que a nossa vida está nas mãos do Senhor, ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos tirar de lá. E ele diz: e sobre o teu povo a tua bênção. A bênção de Deus, ela é bem ampla. Ela não se resume simplesmente a coisas materiais, efêmeras e passageiras. A bênção de Deus é a certeza de que a mão dele está sobre a nossa cabeça, é sobre a nossa vida, para nos guiar, para nos proteger, para nos levar para onde ele, no seu plano maior, quer nos levar. Então é muito importante que, se você nesses dias difíceis, nesses dias de crise, nesses dias de tribulação, você está angustiado, você está com medo, você está aí, nós podemos dizer, com insônia, não conseguindo dormir, com uma carga de estresse muito grande. Saiba de uma coisa: você não está sozinho em meio a tudo isso. Deus está do seu lado e Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer realmente que você possa descansar nas suas promessas e ter a certeza de que Ele está ao seu lado, te guiando, te guardando. E mais uma vez Ele fala: não teme, durma tranquilo, coloque a vida diante dEle e certamente você vai ver as coisas maravilhosas que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus te abençoe e que Ele possa estar ao seu lado, te fortalecendo e tirando toda angústia e todo medo. Deus te abençoe.